Olá, sou Hélio Souza da Startup Navegando e nessa apresentação vou falar um pouco da Startup Navegando, das hipóteses de validação que foram levantadas durante o programa CityStack e evolução da empresa durante o programa. A Navegando começou inicialmente voltada para soluções fluviais, mas acabou se tornando uma empresa voltada para soluções de mobilidade. A empresa começou com 3 sócios, eu, Hélio Souza, o Jefferson Oliveira e o Jorge Alves, voltados inicialmente para a parte de venda de passagens. A gente vive hoje dentro da Amazônia. A Amazônia é algo muito além de animais e plantas, E os rios da região são exatamente onde a Navegando se foca. Quando a gente fala de Amazônia, a gente fala de números muito grandes. A economia inteira percorre os rios da região. O nosso transporte é feito geralmente via embarcação, por esse meio principal aí que trafega passageiros e cargas dentro da região. Quando a gente fala de modal, a gente vê que o aéreo, o marítimo e o rodoviário estão bem resolvidos, mas o fluvial é um dos que foi menos resolvido. A Navegando nem propôs isso, justamente melhorar um pouco mais esse modal fluvial. Além de fazer a integração entre modais, que é o nosso principal diferencial, a gente acaba integrando o modal rodoviário, fluvial e urbano. A Navegando atua resolvendo 3 dores principais. Uma da embarcação, onde é necessário saber quem é que está, o principal controle das embarcações, de quem é que está dentro da sua embarcação, o que está levando, ou seja, a gente soluciona gerando um RP para essa embarcação. Os clientes que precisam comprar passagem, que naturalmente faziam isso indo diretamente ao porto, hoje eles podem comprar via e-commerce, ou podem comprar diretamente em agências ou embarcações com a nossa solução. E as empresas que precisam levar cargas diretamente das suas empresas para o interior do estado do Amazonas. A gente tem um e-commerce que ajuda a venda dessas passagens, assim como algumas POS com o nosso sistema implantado dentro do porto e dos portos da Amazônia como um todo. A gente atua hoje da área de Tabatinga, no extremo oriente da Amazônia, até Belém, no Pará. A gente está na principal calha do Rio Amazonas aí. E também entrando na calha do Madeira, indo até Rondônia. A gente tem como know-how, em parte tecnológica, o acompanhamento das embarcações. A gente consegue saber, mesmo com a falta de internet, saber onde é que as embarcações estão posicionadas no meio da Amazônia. Como eu falei, a parte de logística, a parte de etiquetagem, ela hoje atua de uma relação de 9:1. Então a gente tem muito mais a parte desenvolvida de logística do que a parte de passagem. Durante o processo de aceleração, a Navegando foi orientada a focar mais na parte de passagens. Algumas hipóteses foram levantadas durante o processo. A primeira delas é qual canal de venda é melhor para começar a melhoria do sistema de venda de passagens. A segunda, quem está comprando passagem. A terceira, por que está comprando a passagem. Então a gente foi para campo para justamente validar algumas dessas informações. Na primeira delas, a gente verificou exatamente o site, as embarcações e as agências. O site foi onde a gente teve a menor quantidade de venda de passagem. A gente deixou exatamente 100 passagens sendo vendidas em 3 embarcações, sendo ela o M Monteiro, o Maria Monteiro e o PP Maués. 2 delas indo para Tabatinga e uma delas indo para Maués. E a maioria dessas vendas ocorreram na embarcação ou nas agências. Foi praticamente quase que igual. Mas assim, a venda pelo site foi um dos que menos vendeu. Então a gente vê possível melhoria na área do site. A gente percebeu alguns problemas de lentidão, e até mesmo uma melhoria na parte de usabilidade e experiência do usuário. A parte de quem está comprando a passagem foram entrevistadas 115 pessoas, conseguiu saber que a maioria delas é mulher e está na parte dos seus 30 anos ali. Então esse é o nosso público-alvo que a gente deve direcionar em redes sociais. Por que esse pessoal está comprando passagem? A maioria delas está retornando para casa, por causa das embarcações verificadas, e a gente percebe aí, pode ter tido um erro durante a leitura disso, porque assim, foi feito isso no final de semana. 88 delas eram pessoas que realmente pagaram, então essas pessoas, a gente prendeu essas pessoas que pagaram, 27 eram acompanhantes. Durante o programa CityStack, nós evoluímos com as mentorias e workshops existentes, dando destaque para a parte do Meta, do Facebook, com o Murilo, onde a gente aprendeu realmente a usar melhor as ferramentas, e também com o Davi Caminha, onde aprendemos a precificar melhor. Percebemos alguns erros do que a gente vem fazendo hoje, não interferindo muito na arrecadação, mas podem ser melhorados e podem ser adquirido mais valor. A Navegando, durante os processos de mentoria, isso foi um dos grandes ganhos que a gente percebe, que a gente acabou focando todo o programa, na verdade, voltado para a parte de venda de passagens. Está passando a entender melhor o que acontece nos portos ali. Até então a gente era focado muito em logística, deixando de lado a parte de venda de passagens. Existe uma oportunidade grande porque a gente trabalha em áreas remotas, e isso levou a gente, há uns 2 ou 3 meses passados, conversar com a Câmara de Comércio do Brasil e Canadá. Existe uma possibilidade de ir até o Canadá, de verificação disso. Eu queria agradecer muito às pessoas que participaram do programa, aos colegas que eu fiz novos aí, ao network firmado. Foi muito agradável ouvir diversos sotaques e perceber que a gente, numa parte do Brasil tão grande, muito diversificada.